Vamos seguir estudando o livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia comigo, mais uma vez. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo de número 20. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós começamos a ver essa sessão final, essa parte final do capítulo 1 do livro do Apocalipse no domingo passado, e percebemos então que no versículo 9 há uma identificação muito simples de quem recebeu a visão na ilha de Patmos, João. A forma como ele escreve é uma evidência interna, ou seja, que nós encontramos na Bíblia, e também os relatos históricos externos apontam para o apóstolo João, o único dentre os apóstolos que não sofreu martírio, ou seja, ele não foi morto por causa de Jesus Cristo. Ele esteve preso por causa de Jesus, mas ele não passou pela morte como os demais irmãos e colegas de ministério que foram então assassinados por causa do Evangelho em diversas partes do mundo da época. João, na verdade, ele, conhecido também como o apóstolo do amor, ele é aquele que morre velhinho. Na verdade, a história descreve que ele depois é liberto da ilha de Patmos e ele volta para as igrejas. Na verdade, ele se tornaria posteriormente um dos pastores da igreja em Éfeso, a primeira igreja a receber uma das 7 cartas que nós encontramos no livro do Apocalipse. Apocalipse, lembrem-se, é uma apropriação da palavra grega para a nossa língua portuguesa, ou seja, a palavra Apocalipse vem da palavra apocalipsis, na língua grega, que quer dizer revelações. Então, são revelações que o Senhor Jesus Cristo entregou a João, o apóstolo, preso, exilado por causa do Evangelho na ilha de Patmos, uma ilha grega, para que fosse dada à igreja da época. Então, esse entendimento é importante para o que nós vamos ver hoje no final do capítulo 1, a fim de que entendamos que a palavra de Cristo revelada naqueles dias e dada ao apóstolo João, ela trouxe esperança para uma igreja sob perseguição. A igreja estava sendo perseguida, sofrendo bastante sob o imperador, sobre o Império Romano, e o livro é escrito especificamente no período de um dos piores imperadores, terrível perseguidor do cristianismo, chamado Nero. Vocês já ouviram falar dele, aquele que ateou fogo em Roma e depois culpou os cristãos quanto a isso. E esse livro traz esperança, mostrando que o Senhor Jesus Cristo
ele reina sobre reis e nações, ele governa. E a ideia então é de que o Cristo glorificado que João vê é aquele que, após 3 dias morto, ou no terceiro dia, após ter passado um tempo morto, por causa dos nossos pecados, ele ressurge gloriosamente, ele ascende aos céus, ou seja, ele volta para a presença do Pai, e conforme as profecias do Salmo 2, ele é aquele que reina de seu santo monte Sião. Escatologia, portanto, que é a área da teologia que nós estudamos, chamada de doutrina das últimas coisas, conhecida também como a mãe de todas as doutrinas, não apenas pode ser vista no livro do Apocalipse, mas a escatologia, ou a doutrina sobre as últimas coisas, ela é encontrada em toda a Bíblia. Vocês querem um exemplo? Proto-evangelho, ou a semente do evangelho, em Gênesis 3, versículo 15. Há uma promessa já dada depois da queda para Adão e Eva, de que de seu ventre, do ventre da mulher, descenderia, nasceria, melhor falando, o Redentor, ou seja, a semente da mulher um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente. Passagens como lemos hoje em Zacarias 14 ou Isaías 43, elas têm um forte teor escatológico, ou seja, sempre apontando para algo importante na trajetória do povo de Deus. Nós não podemos esquecer isso. A esperança da redenção final sempre estará garantida e segura para nós, em Cristo Jesus. Então, João, ele começa a ver isso, e ele vai encontrar-se, versículo 10, em espírito. Então ele recebe a visão, é algo que ele recebe enquanto está acordado, ele entra em um êxtase espiritual, no dia do Senhor. Algo que já tem um destaque no último livro da Bíblia, mostrando que os cristãos já sabiam diferenciar o que aconteceu na história da redenção. Não mais o 7º, porém o 1º dia da semana agora, seria reconhecidamente o dia do Senhor. Assim como o Pai ensinou o seu povo eleito a descansar no 7º dia, no passado, celebrando a obra da criação, os cristãos agora fariam o mesmo, porque o Filho, imitando o Pai, descansou das suas obras, a obra da nossa salvação, só que no 1º dia da semana. Ele então vai ouvir por detrás dele, versículo 10, uma voz como de grande trombeta, dizendo que ele deveria escrever as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na sequência, o que vimos e que nos chama a atenção, e hoje nós vamos trabalhar para o fechamento do capítulo 1, é que através dessa visão alguns símbolos são dados. O Apocalipse é um livro repleto de símbolos, e eles precisam ser compreendidos. Por exemplo, os símbolos que ele vê aqui, dos 7 candeeiros e das 7 estrelas, no final do capítulo 1, são explicados. João vê o Cristo que habita no meio do seu povo. João 1,14, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habita, ele está no meio do seu povo, de modo que ele vê aquele que anda entre os candeeiros, e ele é aquele que exerce governo e autoridade sobre a igreja por meio de sua santa palavra. Ou seja, ele tem 7 estrelas em suas mãos, e João vai ver que essas estrelas são os anjos daquelas igrejas. Vimos que a palavra anjo também, ela foi uma apropriação do latim, da língua grega, e então nós temos a tendência às vezes de confundir quem são os anjos que aparecem na Bíblia. A palavra anjo quer dizer o mesmo que Malaquias, ou Malaque na língua hebraica, mensageiro. O anjo é um mensageiro. Ele pode ser celestial, ou ele pode ser um mensageiro humano. Dificilmente Jesus estaria escrevendo para pregadores angelicais nas igrejas, isso nunca existiu. Existem igrejas que no meio do culto começam a falar que estão vendo anjos. Eu nunca vi um. E eles não pregam. A Bíblia vai dizer que eles desejaram fazer isso, mas não foi concedido a eles este privilégio e responsabilidade.
Mas eles desenvolvem na história, o próprio livro do Apocalipse, nós vamos identificar uma figura celestial falando com João. Mas de modo específico, estes mensageiros aqui foram pastores, homens como nós, que tinham responsabilidades sobre aquelas igrejas. Então vamos continuar. Vejam que no versículo 16, João disse que Jesus tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca de Jesus saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na sequência, então, observem que os versículos 17 e 18 apresentam Jesus não somente como aquele que anda no meio da sua igreja, não apresenta somente Jesus como aquele que tem seus pastores em suas mãos, ou seja, ele cuida deles, ele também os corrige se estes forem desobedientes. Você vai perceber, quando entrarmos no capítulo 2, Jesus dizendo que conhecia cada um daqueles pastores e as suas igrejas, e ele é o detentor da palavra, ou seja, a palavra de Jesus, descrita no versículo 15, é como uma voz de muitas águas. Nós temos aprendido, somando o Apocalipse ao livro do Êxodo, algo extremamente maravilhoso. O fato de o Senhor não nos ter autorizado fazer imagens dele, da Trindade, do Deus triuno, para adoração, é porque a intenção de Deus é que o seu povo escutasse mais do que visse ou olhasse. Se você comparar isso com o ensino da palavra de Deus, você vai perceber, por exemplo, na carta de Tiago, ele dizendo que todo homem deve estar pronto para falar, não, pronto para ouvir, 1 boca, 2 ouvidos. Isso não é sem sentido, nada no homem é sem sentido, a sua própria constituição não é sem sentido. Então, observem que a voz aqui, como de muitas águas, nos traz uma ideia extraordinária. A profecia antiga, lá em Isaías, diz que um dia o conhecimento do Senhor seria tamanho, assim como as águas cobrem o mar, e inundaria o mundo. Nos dias de Noé, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse que se desgostou da humanidade e, portanto, decidiu destruí-la através de uma grande inundação, chamado dilúvio, famoso dilúvio. Depois que o dilúvio passa, lembrem-se da promessa, e quando nós olhamos ainda hoje o arco-íris, esta é uma lembrança gloriosa e permanente, de que ele não mais faria isso na terra, ou seja, inundá-la por completo, como um juízo, mas ele prometeu que iria inundá-la de uma forma diferente, através de uma voz como de muitas águas, através da proclamação da palavra do rei, de modo que o seu conhecimento se espalharia sobre a terra de uma forma abundante, como se fosse uma grande inundação espiritual. De modo que Isaías diz que isso aconteceria do mesmo modo que as águas, elas cobrem os mares. Versículos 17 e 18, então, agora o que temos, vejam. E quando o vi, João então vê o Cristo glorioso cair a seus pés como morto. É interessante aqui o que Apocalipse descreve, a visão de João. Primeiro momento, quando ele tem a visão, ele não experimenta aquilo que infelizmente muitos falam de uma forma até leviana. Lembro de um dos livros do pastor John MacArthur, onde ele descreve que essa irreverência nas igrejas modernas se tornou tão grande que pregadores começavam a dizer que tinham tamanha intimidade com Jesus, que viam Jesus todos os dias, e eles diziam assim: eu vejo Jesus todo dia quando eu estou fazendo a minha barba, eu olho para o espelho e vejo que Ele está lá comigo. Imaginem se isso de fato fosse possível.
A visão que João tem de Jesus é gloriosa, terrível. Vejam que quando ele vai descrever o Senhor Jesus, a partir do versículo 14, ele vai mostrar através daquilo que ele pôde compreender e registrar sob inspiração, da glória de Jesus, cabelos branquíssimos como a lã mais alva, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, a voz poderosíssima. Imaginem um homem desse, se de fato tivesse visto Jesus como João o viu. Ele sairia correndo. Ou, no mínimo, aconteceria com ele o que ocorreu com o apóstolo. Veja, quando ele o viu, caiu a seus pés como morto. E ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo-me: não temas. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive e estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do inferno e da morte. Compreensivelmente, meus amados irmãos, quando João teve essa visão, ele simplesmente desmaiou. Caiu como morto. É a expressão aqui para o desmaio que ele experimentou. Tamanho choque que ele teve. Alguns pais, quando assistem o parto de seus filhos, acabam caindo como mortos, desmaiam. Por isso que muitos médicos não querem que os pais participem dos partos. Outros homens não podem ver sangue, que desmaiam. E muitos, em meio a uma guerra, entram em pavor e choque e acabam desmaiando. A ideia, irmãos, é que, dependendo da situação, da reação ou da notícia, os homens podem experimentar uma reação chocante, ao ponto de desmaiarem. Isso é compreensível. João vê o Cristo ressurreto. Vocês lembram o que aconteceu com Paulo na estrada para Damasco? A mesma coisa. Saulo de Tarso seguia para Damasco. O seu objetivo era então prender mais cristãos, mas ele tem um encontro transformador com Cristo. Desse encontro ele cai como morto, e quando se levanta, ele se levanta cego. Ele não consegue ver. A visão, portanto, aqui de João foi tão avassaladora, meus irmãos, que ele caiu virtualmente morto. Mas veja, o Senhor claramente aqui agora se identifica para nós, é o Senhor Jesus, através das informações que nós podemos receber do texto. Primeiro e último, que vive e estava morto, que está vivo para sempre, que tem as chaves da morte e do inferno. E o que é que ele faz? Ele coloca a sua mão direita sobre João. E ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas. A mesma mão direita que sustenta, segura as 7 estrelas, que são os 7 pastores daquelas igrejas da Ásia Menor. Quando o Senhor tocou o apóstolo com sua mão direita, suas primeiras palavras são confortadoras, animadoras e cheias de esperança. Não tenha medo, não temas. Veja que a visão anterior trouxe para João amplas razões para o desmaio, para o colapso. Observem, quando João é incentivado a se levantar e a escrever, a visão que ele tem é tão impressionante, e são as palavras de Jesus que vão capacitar o seu servo. Daí a importância de crer firmemente na doutrina da inspiração das Escrituras. É Jesus quem vai levantar o seu servo, João, vai capacitá-lo, e ele então vai, animado, escrever tudo aquilo. E as razões para que ele então não permanecesse no chão, mas levantasse mediante o toque do Redentor, do Senhor Jesus Cristo, claramente são apresentadas aí nos versículos 17 e 18. Observem. Primeiro, aquele que toca nele
vai afirmar que é o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e o último. Ele então vai usar uma expressão que pode ser entendida claramente com uma que nós vimos anteriormente no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele toma a primeira e a última palavra do alfabeto grego para dizer, olha, eu sou o princípio e o fim, eu sou tudo, e portanto tudo deve ser dado para mim. Jesus é o primeiro e o último. Segundo lugar, vejam, ele é aquele que estava vivo, que morreu e que ressuscitou dos mortos para viver para sempre. Observem como isso é interessante. A gente tem trabalhado já com a igreja há um tempo a importância de que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós adoramos ao nosso Cristo, o entendimento que nós precisamos ter é claro a respeito do que a Escritura nos ensina. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para o seu povo? E isso nos leva a um solene amém, ou seja, isso é verdadeiro, isso é de fato glorioso. Isto foi selado com um solene amém. Na língua grega nós temos isso, é algo extraordinário. Ele então vai apresentando-se a João, o apóstolo que estava preso por causa do Evangelho, e ele vai sendo animado diante de uma situação terrivelmente catastrófica. A igreja estava sob perseguição, cristãos estavam sendo mortos, crianças estavam perdendo seus pais e agora caminhando órfãs, viúvas, pobreza, miséria. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer: homens dos quais o mundo não era digno, obrigados agora a caminharem pelos antros da terra, vestidos não como nós, mas com peles de animais. Jesus vem então e diz: não tenha medo, eu reino, sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava vivo, ou sou o que vive e estava morto, e vivo para sempre. Ou seja, a minha morte foi necessária, a minha morte ela foi importante para que vocês pudessem ser salvos, mas eu não vou morrer mais. E além de tudo isso, observem, o Senhor Jesus, por causa de sua descida ao Hades e sua ressurreição naquele lugar, ele vai afirmar: eu sou aquele que possui as chaves da morte e do inferno. Nós temos aqui em nossa Bíblia, a tradução revista e atualizada, no final do versículo 18, traduz a palavra Hades por inferno. É importante aqui explicar isso para os irmãos. Existe uma outra palavra para a língua grega que diz respeito à condenação eterna, ao destino eterno dos ímpios e dos anjos caídos, que seria o Guiena. É o lugar da punição futura. Mas a palavra Hades na língua grega sempre era uma referência à sepultura, ao lugar dos mortos. Na língua hebraica a palavra para Hades é Sheol, ou seja, é o lugar para onde todos nós iremos, no sentido de sepultamento. O que Jesus está falando aqui claramente é que Ele é o Senhor que vivo morreu pelos pecados de seu povo. Essa morte fez com que ele se submetesse por um espaço de alguns dias à região dos mortos, ou seja, ele foi sepultado, assim como todos os homens, ele morre por nossos pecados. Mas
o lugar dos mortos aqui é uma referência muito clara ao cumprimento da obra que Cristo realizou por seu povo. Diz o texto que ele agora é o Senhor da morte, ele agora é o conquistador do Hades. Por isso que quando nós, em um momento de adoração, declaramos o credo dos apóstolos, nós dizemos, desceu ao Hades, a região dos mortos, não desceu ao inferno, que seria o Guiena. Jesus não desceu até o lugar onde os ímpios habitarão por toda a eternidade, no dia do juízo final. Mas Jesus, ele submeteu-se à morte, ele submeteu-se à vontade do Pai e então ele experimenta a morte, o seu corpo é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurge gloriosamente. A dúvida que aparece sempre é a seguinte: mas então, pastor, como é que Jesus sofre a condenação em nosso lugar? Existem várias ideias ou interpretações a respeito disso. Uma das mais interessantes e consistentes é a que João Calvino, reformador de Genebra, sempre defendeu. Na cruz, Jesus experimenta todas as agonias, desespero e horrores desse Guiena, o inferno. É ali. Ele não desce ao inferno literalmente, como uma corrente de interpretação escatológica defende, o chamado dispensacionalismo. Isso gerou muitas ideias equivocadas nas igrejas, inclusive entre os trabalhos para jovens, peças onde nós assistimos aquela história de que Jesus está morto, e aí Satanás então está lá celebrando e comemorando no céu, ou no inferno, uma grande festa lá no inferno, e aí de repente Jesus desce até lá e arranca as chaves da mão dele, e então ressuscita. A questão não é essa. Veja que Colossenses capítulo 2 vai nos dar a explicação mais precisa do que seria essa descida de Cristo ao Hades. Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 ao versículo 15. Então, a cruz não significou para Satanás e para os demônios a derrota de Jesus, levando a uma comemoração antecipada antes do resultado das eleições do inferno. E aí depois Jesus diz, não, a contagem de votos não foi essa, né? Eu ganhei, está aqui, pá, me dá a chave. Não é isso aí não, observe. Colossenses 2, versículos de 13 a 14, apontam claramente para o que acontece na cruz. Na cruz, Jesus então experimenta por seu povo os sofrimentos e as agonias desse lugar de condenação eterna. Na cruz, Jesus então clama desesperado, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? O inferno é a ausência da graça e da misericórdia de Deus sobre o homem. João 3 diz que quem não tem a Cristo anda debaixo da ira de Deus sobre a terra. Jesus experimenta isso em nosso lugar. O cálice que nós deveríamos beber, que ele disse em sua oração no Getsemane, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, foi o cálice que nós deveríamos beber. Mas submisso à vontade do Pai, ele disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, e ele bebe, para que nós tomássemos então o seu cálice. Este é o meu sangue, derramado por muitos, em favor de vós. Colossenses 2, versículos 13 a 15, então, observem, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Notem agora, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu inteiramente, encravando na cruz. Pastor, e o que é que eu faço agora? Eu já participei daquelas peças lá. O primeiro erro que você cometeu foi ter encenado se você fez Jesus, ou o diabo, pior ainda. O segundo deles é a ideia equivocada dessas peças que são usadas para evangelismo, que passam a ideia de que Jesus então na cruz é derrotado e Satanás então fica rindo e aquela coisa toda. Não. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, derrotado na cruz, não, triunfando deles na cruz. Ponto final. A Escritura claramente nos ensina que na cruz, Jesus então se tornou o Senhor da morte. Na cruz, Jesus, portanto, se tornou o conquistador do Hades. A sua morte seria temporária para que fosse cumprida a Escritura, mas não seria por muito tempo. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele morre pelos nossos pecados, Romanos 4, e ressuscita para a nossa justificação. Palavras confortadoras, repito, para o apóstolo João. Jesus diz: não temas. E ele diz hoje ainda para o seu povo: não temam, eu sou o primeiro e o último. Não temam, eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. Não temas, porque eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Vocês percebem porque a mensagem do cristianismo ela exige exclusividade em um mundo inclusivo? Vocês percebem porque a mensagem do cristianismo ela é ofensiva a um mundo politicamente correto, que na verdade de politicamente correto não tem nada. Só é politicamente correto se você não for cristão. Se você não pregar que só Jesus salva. Se você não anunciar que não há outro caminho para que o homem encontre a Deus senão Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que fez com que os cristãos do primeiro século sofressem perseguição, porque eles não se dobrariam a César, pois eles afirmavam que só Jesus Cristo é Senhor. Na sequência, então, o que é que vai acontecer? Voltem lá para o Apocalipse, por favor. No versículo 19, então, depois de palavras animadoras, cheias de esperança e conforto, Jesus manda João escrever. Versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Qual é a instrução, então, dada pelo Senhor Jesus Cristo a João? Escreva o que você viu. À medida que nós estivermos estudando o livro do Apocalipse, meus irmãos, nós vamos encontrar vários sinais dos tempos apresentados por Jesus a João, mas também algumas dicas de tempo, como esta aqui do versículo 19. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. João é instruído aqui, observem, a escrever o que ele viu, a escrever as coisas que estão acontecendo no presente, e também a escrever as coisas que ocorrerão depois disso no futuro. A forma como nós vamos então interpretar o Apocalipse define muito a respeito do que nós começamos a ver aqui já introdutoriamente. Por quê? João não é instruído a escrever o que aconteceu, o que está acontecendo naquele momento, e então apertar o botão de pausa por mais de 2000 anos ou mais quanto ao futuro. É importante notar isso. A expectativa é claramente de que as coisas que hão de acontecer são as coisas que acontecerão em um futuro imediato. Lembre-se do contexto. A igreja está sendo perseguida, há um imperador terrível, Roma é descrita no Apocalipse como a grande Babilônia, mas ela não iria perdurar por muito tempo.
Somado a isso, há um juízo de Deus sobre a sinagoga de Satanás, uma descrição que Jesus vai dar a aqueles de seu próprio povo que não somente o crucificaram, não somente o rejeitaram e o crucificaram, mas agora estavam perseguindo a sua igreja. O Apocalipse fala então de um futuro mais próximo do que iria acontecer com Jerusalém, a sua queda no ano 70, e o cumprimento das palavras de Jesus, e também a respeito da queda do Império Romano, que não iria perdurar por muito tempo. Isso faz toda a diferença, irmãos, em como nós entendemos o desenrolar do livro do Apocalipse, para que a igreja não perca o seu foco nem a sua esperança. Veja só, você pode dizer: pastor, o senhor está sendo otimista demais, porque eu vejo toda a atual conjuntura do que acontece no mundo, e eu não posso chegar a outra conclusão de que as coisas elas vão se agravar e piorar cada vez mais, para que Jesus então volte. Veja, ser otimista à luz do livro do Apocalipse não é negar a realidade da perseguição contra o povo de Deus que sempre existiu. Israel sempre teve que lutar contra os seus demônios fora e dentro do reino. A igreja de Cristo nunca deixou de ser perseguida, mas ela sempre foi incentivada à batalha. Como é que alguém que tem uma visão otimista da história, à luz da revelação de Jesus no livro do Apocalipse, deve se comportar? Aqueles que são pessimistas vão dizer assim: não há mais nada o que fazer, então para que testemunhar o evangelho? Vamos nos reunir domingo após domingo, tá bom demais, pastor, o senhor prega e fica quietinho aí. A gente adora a Deus, segue a nossa vida até que Jesus volte. Essa não é a forma correta de enxergar a revelação das últimas coisas. O livro estava incentivando aqueles crentes a lutarem. João estava exilado e a esperança que é dada a ele é concreta, porque ele ainda sai e experimenta algo maravilhoso. Ele leva esse livro para a igreja. Ou vocês acham que ele tinha lá um laptop e mandou por e-mail para os pastores das 7 igrejas da Ásia? Ou tinha um pombo-correio, ele amarrou lá. Imagine ele conseguindo voar com o peso daqueles pergaminhos. Impossível. Eles deveriam lutar, eles deveriam batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, por uma razão extremamente animadora. O nosso rei é o primeiro e o último, nenhum rei desta terra perdurou para sempre. Nenhum reino deste mundo permaneceu de pé. E não se admirem se em pouco tempo, o que nós vemos hoje como uma grande ameaça para o cristianismo, eu me refiro ao Partido Comunista Chinês, ele não começar a ruir internamente, assim como está acontecendo no Irã, por conta do crescimento da fé cristã dentro de seus muros. Não se enganem. Não se enganem. Jesus falou que o seu reino é como uma semente de mostarda. Vocês já pararam para pensar no que Jesus falou sobre isso? O que é uma semente de mostarda? O tamanho de uma semente de mostarda é muito pequena. Mas quando de repente se percebe, se torna uma árvore maravilhosa. Assim é o reino. Deus trabalha de uma forma totalmente diferente do que nós esperamos. E sabem por quê, meus irmãos? Ele é aquele que está vivo, ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. É o único que tem as chaves da morte e do inferno. Veja só, é sempre desanimador para a gente observar que eleição após eleição entra toda aquela confusão de novo, e agora como é que vai ser, em quem nós vamos votar, em quem escolher e tal. Mais importante do que defendermos ou abraçarmos qualquer um candidato é termos a consciência de quem nós somos, dos valores do reino que devem ser caros para nós.
E com base nesses, nós devemos, em oração, fazer a melhor escolha. Agora, se nós percebermos a grande confusão que existe em nosso país e no mundo no tocante a essas coisas, ela se prova, ela se revela por conta de algo muito importante que a igreja atual, ela esqueceu. Na verdade, ela recebe isso de uma geração que passou e então ela se perdeu. Eu estou me referindo à nossa esperança escatológica, a nossa esperança do retorno de Jesus, a maneira como nós devemos esperar a volta de Jesus. Resumindo, escatologia é tudo, é tudo. Se você tem uma compreensão da volta de Cristo diferente daquela ensinada no Apocalipse, você não vai fazer nada, você vai se dobrar mais uma vez aos ditames do mundo. Você não vai avançar para uma batalha em que, batalhando, você não tem vergonha de dizer que é cristão e que você luta por Cristo, por sua coroa e por seu reino. Ou vocês acham que as grandes e profundas mudanças na história, de influências impactantes do cristianismo, se deram de forma diferente? Elas aconteceram por conta de cristãos engajados na obra. E aí nós precisamos aqui reconhecer que, infelizmente, nós fazemos muito pouco, muito pouco. Veja que o suporte para o que eu estou dizendo aos irmãos vai sendo apresentado por meio dos sinais que são dados no livro do Apocalipse com respeito às datas e às horas que ocorrem em outras partes do Apocalipse. Veja que 2000 anos atrás, as coisas descritas neste livro aconteceriam em breve. Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que breve é esse, irmãos? Senão a promessa de que o Senhor também, Ele viria em breve. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E o Senhor então, Ele vai dizer: seja vigilante, prepare-se, porque eu estarei por vir. Os cristãos daquela época, então, foram advertidos sobre o que logo aconteceria. Apocalipse 22, versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E o 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como entender o Apocalipse sem perder a sua expectativa e esperança das palavras de Jesus, se não enxergar o que aconteceria em um futuro imediato para os nossos irmãos do primeiro século? Tudo aquilo que Jesus falou iria se cumprir, iria acontecer. O Senhor realmente viria e cumpriria suas palavras em breve. Isso aponta, irmãos, claramente para nós, de que a convicção do retorno do nosso Rei é selada e é marcada pelo último livro da Bíblia, que diz que Jesus nunca deixou de cumprir as suas promessas. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E no versículo 20,
aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que é a palavra Maranata. Esta mesma realidade, irmãos, observem, é assumida na passagem aqui final de Apocalipse capítulo 1, na sua introdução. João deveria escrever o que viu, o que estava vendo e o que logo depois viria. É estranho para nós essa visão, porque a tendência muito futurista de se interpretar o Apocalipse perdura por mais de 2000 anos, repito. E o fato é, sustentando essa posição, é difícil afirmar a autoridade da Bíblia, é difícil afirmar a sua veracidade, uma vez que expressões tão claras na língua grega como em breve, sem demora, não se cumpriram. E aí nós somos tentados a, desanimados, chegar à conclusão de 1 Coríntios capítulo 15, sem esperança, como os mais miseráveis de todos os homens, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim, não é desse modo. Finalmente, versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O último versículo do capítulo 1, ele então pode ser considerado uma introdução ao capítulo 2, ou aos próximos 2 capítulos, na verdade, que tratam das cartas às 7 igrejas, o capítulo 2 e o 3. Aqui, no final do capítulo 1, observem o que está se abrindo. Mensagens que estão sendo dadas aos anjos das 7 igrejas da Ásia. O capítulo 20 aqui, ele então introduz o que nós vamos ver mais adiante. Lembre-se de que o Senhor Jesus é aquele que está no meio dos candeeiros, ele é aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, e uma espada afiada de 2 gumes sai de sua boca. Aqui nós temos então a explicação, o significado do mistério. Nos capítulos que se seguem, 2 e 3, nós vamos ver como o Senhor Jesus exerce esse ministério. No meio da igreja, tendo os pastores em sua mão direita e usando a espada afiada que sai de sua boca. Portanto, os 7 candeeiros nos lembram que eles são mantidos acesos pelo Senhor, que também pode apagá-los, caso as suas igrejas não caminhem fiéis. Eu não vou me adiantar tanto, mas lembro aos irmãos que Éfeso, a igreja em Éfeso, precisamente, essa daqui, ela não existe mais. Não dando ouvidos ao que o Senhor disse, volta ao teu primeiro amor. Seu candeeiro, sua luz, ela foi apagada. A igreja não tem vida própria. A igreja, ela só se mantém viva quando ela está unida ao seu cabeça e rei, o Senhor Jesus Cristo. As 7 estrelas que ele segurou em sua mão direita são os 7 anjos ou mensageiros, os pastores dessas igrejas. Essa é uma lembrança também maravilhosa. Jesus é aquele que tem os seus pastores em suas mãos. Existe uma interpretação forçada da Bíblia sobre a passagem que diz: não toqueis nos meus ungidos. E alguns pastores e líderes religiosos usam esta passagem de forma equivocada para dizer assim: eu sou o cara que não pode ser questionado, eu nunca cometo erros ou pecados. A questão é totalmente errada. Mas existe um outro fator, e nós aprendemos isso na carta aos Hebreus, que precisa ser considerado por nós nesta manhã. Se os pastores das congregações ou das igrejas, eles pregam a palavra de Deus, procuram ensiná-la fielmente, instruir a igreja a respeito do caminho que devem seguir, o caminho do Senhor,
As igrejas que se voltam contra esses mensageiros estão se voltando contra aquele que tem esses pastores em sua mão direita. Eles são embaixadores e a obrigação deles não é falar de si mesmos ou sua palavra, mas falar aquilo que diz a palavra de Jesus Cristo. Pois a espada em sua boca é a sua palavra, que ele dá aos pastores, que nós vamos encontrar nas próximas passagens, que ele dá aos pastores ou ministros do Evangelho ainda hoje. Concluindo, irmãos, é assim que funciona, e é assim que nós vemos aqui nessa parte final do Apocalipse capítulo 1. Jesus fala, então ele diz a João para escrever o que falou, ou o que ele falou. A implicação é que o anjo da igreja, o mensageiro da igreja, ou o pastor, deve falar o que leu. Jesus fala, portanto, o apóstolo João escreve, o mensageiro ou o anjo da igreja lê e também fala. Mas tem que falar aquilo que está escrito. Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que precisamos olhar com uma expectativa diferente do tempo ou do período que muitos tiveram medo de estudar este precioso livro. Nós precisamos encarar este livro como fonte de esperança, de ânimo para a igreja em nossos dias, quando nós percebemos que boa parte do seu material, de fato, se cumpre na história, porque a palavra do Rei Jesus, ela não pode falhar e ela não volta vazia. Mas lembrem-se, se nós permanecermos achando que essas coisas ainda vão se cumprir, pelo menos a maioria delas, os nossos irmãos do passado morreram sem nenhuma esperança, e nós ainda caminharemos sem qualquer força ou ânimo para a realização da obra do Evangelho. Repito, nós caminhamos para 119 anos, o mês de dezembro está próximo já. Se Deus nos permitir, o próximo ano será o ano dos 120 anos da Igreja Presbiteriana de Aracaju, é a igreja mais antiga da capital. Eu pergunto, o que temos feito durante todos esses 120 anos? Algumas coisas, muitas coisas, mas se a perspectiva que nós abraçarmos sobre o reino e a volta de Jesus, ela for a correta, ensinada pelo Senhor, sob a ordem de fazermos discípulos de todas as nações, nós pensaríamos diferente do que pensamos hoje. Pensem no tempo em que nós estamos vivendo e que o esclarecimento e o entendimento só serão dados se nós recebermos o que a palavra de Deus nos diz. Se isso de fato fosse real, nós não perceberíamos o que estamos vendo hoje, pastores abandonando sua vocação para pregar o poderoso evangelho transformador e assumir cadeiras políticas. Nós não encontraríamos candidatos que se dizem cristãos ou evangélicos envergonhando o evangelho, ou cristãos assumindo a postura de voltarem em candidatos abertamente contrários ao evangelho. É uma loucura. Se nós tivermos foco e consciência de quem verdadeiramente nós somos, dos ministros aos membros, nós perceberíamos claramente o que devemos fazer neste mundo. Nossa família, nossa vocação, nossos negócios, tudo isso teria um único objetivo. No meu tempo, eu já era, acho que já adolescente, não era nem criança mais. No tempo dos meus irmãos, que eram garotos, acho que os que são da idade deles devem lembrar. Pink e Cérebro, os dois ratinhos, tinham por objetivo, sempre ao final de cada desenho animado, dominar o mundo. A nossa visão, se nós entendêssemos
o que a Bíblia fala sobre igreja, reino, vocação, ministério, liderança espiritual, família, filhos, todas as esferas da vida, seria ao final de cada dia do Senhor, orarmos e dizermos: Senhor, dá-me sabedoria e me mostre como podemos dominar o mundo para Cristo. Como testemunhas desse poderoso evangelho transformador, nós não viveríamos apenas da história dos nossos pais, quando isto de fato se concretizou como uma verdadeira experiência de crescimento do evangelho em diversas esferas da vida. Não lançaríamos os nossos filhos para instituições pagãs para desviá-los do evangelho. Não promoveríamos essa salada de frutas podre e azeda que é a política partidária no Brasil e que envolve o movimento evangélico. Não veríamos as nossas vocações apenas como uma forma de ganhar dinheiro, e como hoje ainda muitos pais treinam seus filhos e depois choram amargamente porque eles se tornam então adoradores do dinheiro. Nosso objetivo sempre seria como Deus, o Senhor, pode usar esta pequena congregação para que então a nossa cidade saiba o que é de fato a visão ensinada por Cristo, correta, de esperar o seu retorno. Eu encerro lembrando o que eu disse na mensagem passada, meus amados irmãos: o problema não está com a pregação da palavra. Ou melhor falando, o problema não está com o que diz a palavra, o problema está com a pregação da palavra. O problema não está com o que a Escritura ensina sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre o que Apocalipse ofereceu como esperança para aqueles cristãos e para nós também, sobre a volta de Jesus. Mas como por décadas isso foi passado e foi ensinado, tudo vai piorar. Não há mais o que se fazer. Os sinais dos tempos estão aí, pastor, o senhor está louco. Nós não podemos fazer nada, tudo isso tem que acontecer para Jesus voltar. Quem disse isso? Eu vejo a Escritura nos dando passagens muito mais animadoras do que desanimadoras. Eu vejo a Escritura dizendo que o Senhor, Ele ri de todas as nações que se voltam contra Ele e contra o seu Cristo, porque Ele já constituiu um rei sobre o seu santo monte Sião. Animem-se, portanto, irmãos. Abracemos o que diz o Evangelho. Se os nossos mais velhos irmãos já estão cansados, que surjam e se levantem jovens cheios de vigor, animados por liderar a igreja, por pastorear o povo de Deus, por pregar a palavra. Levantem-se e entendam o que vocês devem fazer onde o Senhor colocar vocês. É interessante que, de tanto tempo pregando sobre a urgência de que Deus levante jovens pregadores que morram por Cristo e pregam o Evangelho pelo mundo, pouco resultado nós tivemos, porque dificilmente alguém está disposto a morrer por essa causa. Essa é a verdade. E aí a perseguição, então, ela vem para nos lembrar que isso faz com que, então, os nossos olhos se abram e nós nos animemos. E é por isso que ela acontece. E não se espantem se ela começar a ocorrer em nosso tempo, porque bastou apenas meses de isolamento para o Senhor revelar muitos corações em nossa própria congregação. Imaginem quando nós começarmos a sofrer multas e prisões, simplesmente por dizermos que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, pois somos o teu povo. Tem misericórdia, Senhor Deus, da visão
tão turva que por vezes temos da esperança do teu reino, do crescimento da tua igreja, pela pregação genuína do teu santo evangelho. E isso nos leva a recuar, a retroceder, a desanimar, a não lutar, batalhar, tomar toda a armadura de Deus e marchar, seguir em frente. Perdoa-nos, Senhor, por nossa visão tão pobre do que é a tua igreja, do que a tua palavra ensina sobre a tua igreja. E desperta, Senhor Deus, o teu povo, para que se humilhe e te busque e ore e experimente tempo de avivamento em tua presença, confessando seus pecados e desejando ardentemente, fervorosamente a volta de Jesus. Mas com trabalho, com dedicação e fé, com o sentimento de que nós devemos fazer isso, testemunhando do teu santo evangelho, pois a ordem daquele que recebeu todo o poder sobre a terra e o céu, Jesus, façam discípulos de todas as nações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque nós somos limitados, nosso coração é rebelde, a nossa fé é tão vacilante. Ensina-nos a crermos no que o Senhor falou sobre aquela fé que, mesmo sendo tão pequena como uma semente, se confiando ou se confiada no Senhor, se firmada no Senhor, ela fará grandes coisas para a tua glória e por teu reino. Ajuda-nos, Senhor, e anima-nos nesta caminhada. Desperta-nos, ó Senhor, a um serviço santo, onde nós caminhamos neste mundo pela fé, vivemos pela fé e não por vista. E confiamos na palavra daquele que disse: eu venho sem demora, eu venho sem demora. E então nós dizemos: Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. É no nome dele, o nosso Senhor Jesus, que nós oramos ao Senhor e te pedimos estas bênçãos. Amém.